assim, que foi escolhido literalmente, né? Porque fiz uma enquete essa semana e esse tema ele foi escolhido e muito providencial que tivemos aí no meio do caminho uma série, né, de repercussão que tá dando que falar nas redes, que não se fala em outra coisa, além desse assunto, né, que é adolescência. Ô, fase difícil da vida, meu Deus do céu. Mas ainda bem que todo mundo passa, né, aos trancos e barrancos, para uns dá certo, passa tranquilo, para outros um pouquinho mais complicado, mas todo mundo passa por essa fase porque é mais uma fase da etapa da vida, que é o processo natural. E estamos com uma convidada, né, muito especial e especialista no assunto. É o que ela manja muito, é falar dessa galerinha do barulho, que é a Miriam Garcia. Oi, boa noite. Boa noite, pessoal. E aí, vamos lá, né? Apresente-se, por favor. Fale sobre você, da sua carreira, da sua profissão, sua especialidade. E lógico, gente, outra coisa. A Miriam, ela é a proprietária da Clínica Multisaúde, que é uma patrocinadora do nosso podcast. Então, tem lá também todo o processo de terapia, de neuropsicologia, né? A parte terapêutica, de quiropraxia. Então, assim, é cuidar da mente e do corpo literalmente. E nada, é uma pessoa muito mais indicada para falar sobre a clínica e sobre o assunto do que a Miriam. Diga lá, fala um pouquinho de você. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Sou a Miriam, sou psicóloga, formada desde 2008. E durante todos os cursos que eu venho fazendo, né, toda a especialização, os cursos de formação, eu procurei, né, gostar, né, me apaixonar pelo tema que é a adolescência. Então, um desses cursos foi a Clínica do Adolescente e atuo, né, na clínica, na Multisaúde, como a Kelly falou. Sou uma das responsáveis e lá a gente tem todas essas terapias. Então, avaliação neuropsicológica, fisioterapia, a psicologia do adolescente, infantil. Então, é lá em Caieiras, a clínica, e quem quiser conhecer, né, entra lá no Instagram da clínica e dá uma fuçadinha lá. Com certeza. E sem falar também, pessoal, tudo bem, Sam? Tudo certinho? E sem falar também, né, que Fechou? Ah, então tá. E sem falar também, né, que a clínica tem o desconto, né, o cupom PODQL, 10% de desconto se você fechar um pacote de serviços da estética ou de cuidados corporais, né, das massagens. Você tem com o PODQL 10% de desconto no pacote. Né? Então, @Multisaúde Caieiras é o Instagram, tá bom, gente? Então, assim, vamos falar sobre a adolescência, essa fase tão importante da vida, né? Essa fase tão complicada, com altos e baixos, com muitas mudanças. E assim, Miriam, me fala, como é que funciona esse trem na nossa cabeça, né? A gente já passou por isso, né? Exato. Mas agora, hoje em dia, com toda a tecnologia que a gente tem, né? O que você acha que mudou da nossa época para cá? O que você percebeu dos seus estudos, da sua experiência? O acesso à informação, né? Que é o principal aí, com a entrada da tecnologia, que por um lado é muito bom, mas ao mesmo tempo, nessa fase da adolescência, em que é um período que eles estão bastante vulneráveis, pode trazer muitos prejuízos. Então, acesso a conteúdos que não fazem bem, né, nessa fase da vida. É uma fase que eles se isolam muito, então os pais dificilmente têm o controle do que eles estão vendo, quais são esses conteúdos. Tem a questão da comparação, né? Você ficar muito focado ali nas redes sociais acaba trazendo muito, né? Essa coisa de que o fulano é mais bonito, que o fulano
vive mais a vida, que a vida dele é mais legal. Então, isso, nesse período muito vulnerável, traz muitos prejuízos para o adolescente. Né? E aí, só para fazer uma introdução, Kelly, sobre o que é adolescência. Né? Então, todo mundo conhece como uma fase muito difícil. E é uma fase de transição, que todos precisam passar. Então, é um período que o indivíduo sai da adolescência, está caminhando para a vida adulta, mas ele ainda não tem maturidade para as responsabilidades da vida adulta. Então, é um período que o cérebro ainda está em formação. Então, tanto a questão biológica como a questão emocional ainda é muito imatura. Então, a adolescência a gente fala que é um adoecer, né? Então, adolescência, adoecer. Por quê? A primeira questão é a questão biológica mesmo, né? Então, quando entra na puberdade, então é aquela fase que eles têm aquela desregulação hormonal, é uma fase de muita alteração de humor, né? É uma fase de mudança do corpo, então é uma fase que biologicamente já causa, né, muita desregulação. A segunda questão, que também a gente fala que é um adoecer, é a questão do luto. Né? Então, quando esse indivíduo ele sai da infância e está caminhando para a adolescência, ele passa inconscientemente por um luto. Luto este que faz com que ele comece a perceber que ele não tem mais os cuidados da infância, a proteção da infância, ele já começa a ser empurrado para essa vida adulta, mas ele não tem ainda maturidade para isso. E aí entra a terceira questão, que é a ansiedade. Ansiedade de futuro. As expectativas que eles precisam lidar vou quebrar a expectativa dos meus pais, será que vai dar certo, será que eu não vou fracassar, como que vai ser quando eu terminar o ensino médio, né? O que eu vou fazer da vida, eu ainda não sei que profissão que eu quero. Então é uma fase muito complicada, por essas três questões que a gente fala que é um adoecimento. Literalmente, é um dilema. É um né? dilema. Porque, como você falou, tem muita expectativa dos adultos em volta, às vezes a gente não fala nem só dos pais, né? Mas é muita expectativa de todos os adultos, de toda a família, e aí? O que você vai fazer? Exato. Né? O que você quer? E entrar nessa fase, tem muitos que conseguem decidir já no meio do caminho, no ensino médio, já começa a ver as coisas que gosta. Mas a maioria não. E, gente, é normal isso também não saber, né, Miriam? Isso, faz parte. Faz parte não saber, não ter uma resposta do que quer ou do que gosta, né? Isso. Então, é um momento... Eu achei interessante, o adoecer, não tinha escutado essa o adoecer pronúncia. Saudável. Sim, né? Porque a gente fala, tem alguns autores, né? Inclusive o Násio, que é um psiquiatra e psicanalista que eu gosto bastante, ele fala que são 3 fases aí na adolescência. O adoecer saudável, que são as neuroses naturais, a angústia, a revolta, né? Então é um período que eles estão muito vulneráveis, mas que faz parte ali das inseguranças, o medo de futuro. Então isso é saudável. Adolescência, ali mais preocupante, que é uma fase de abuso de drogas, de álcool, né, a violência, excesso de pornografia. Então aí já entra numa questão ali mais intensa. E tem a exacerbada, né? Que aí a gente já caminha para comportamentos que dão indícios de transtorno. Então, essa primeira fase, que é o adoecimento saudável, todos precisam passar para amadurecer. Certo. Né? E é muito difícil para os pais lidarem com isso, né? Exatamente. Essas alterações de humor, querer se isolar, né? Como lidar com tudo isso, né? E aí a gente entra até na questão da educação emocional. Né, dessas emoções. Por que é importante a gente ajudar eles a lidarem com isso? Porque uma coisa que eu sempre falo, pra gente que é adulto, já é difícil falar das emoções, imagina pra eles que não tem vocabulário, não sabe direito o que está acontecendo, né? Por que é importante a gente falar de educação emocional? E muitas vezes a gente fala assim, precisa começar na escola também, a educação emocional. Exato. Né? Porque assim, né? Tudo que o indivíduo não tem na infância, na adolescência vai ser muito pior, né? Então, se ele não tem parâmetro, né? Exatamente.
Então, se ele não tem uma educação emocional desde pequenininho, se ele não tem limites, se ele não tem, né, aquele início das responsabilidades, né? Com 6 anos ele já pode tirar o lixo da casa, com 7 anos já pode arrumar a cama. Se ele não tem isso na infância e não tem, né, identificar o que ele está sentindo, qual que é a emoção, o pai e a mãe falar, nomear para ele essas emoções, na adolescência não vai ter mesmo, né? Vai ficar muito mais difícil. Porque isso não foi desenvolvido. E na adolescência, que eles estão mais vulneráveis e se isolam mais, eles não querem conversar com o adulto, né? Eles veem no adulto uma figura de autoridade. Que não vai compreender, que não vai entender o que está pensando, ou tem o julgamento. Exato. Né? Então, uma coisa que eu percebo que acontece bastante é um erro do adulto invalidar o sentimento. Ah, não, isso é bobeira. O que você está sentindo passa. Ai, isso é o pior veneno, Isso não é? mesmo. E acontece muito, né? É muito frequente. Acontece porque é difícil para os pais compreenderem, né? Então, o que acaba acontecendo muito? Muita cobrança, né? É claro que a gente tem que cobrar, que a gente tem que dar as responsabilidades, mas tem que ter uma balança. Então, de um lado tem a cobrança e do outro tem o elogio, tem o obrigada porque ele não conseguiu, mas ele tentou, um parabéns, né? Então, imagina o adolescente, ele acorda já ouvindo críticas. Isso é hora de acordar? Já arrumou seu quarto? Eu não acredito que você não fez nada, né? E tem adolescente que passa o dia inteiro ouvindo críticas. Eles são mesmo, né? Nessa fase. Tem, né? Aquela né? que só no... Como é que se fala? Só na manivela o negócio. Mas, gente, tem uma coisa que a gente fala muito do adolescente, que é a preguiça, né? A gente fala que eles têm muita preguiça, eles têm muito sono. Isso é biológico, tá? O sono da adolescência é biológico, é incontrolável. Não é de propósito não, só para irritar a gente. Antes fosse, né? Mas não, é biológico, eles realmente têm uma baixa energia, até por conta dessa ansiedade de futuro, que eles ficam com muita expectativa. Quando você pensa muito, você não consegue executar, né? Então, você pensa, sua energia baixa, e aí você não consegue executar. Então, eles têm muito baixa energia, né? Então, eles têm realmente muita preguiça, mas é biológico. É claro que a gente tem que cobrar, é claro que a gente tem que dar responsabilidade, até porque é assim que eles vão se desenvolvendo para a vida adulta, com essas responsabilidades que a gente vai dando de acordo com as idades, né? Mas a gente não pode só cobrar, a gente tem que ter essa balança. Exatamente, né? O equilíbrio mesmo. Exato, isso mesmo. Então, como que a gente vai ajudar, né, com esse emocional? Como é que a gente vai ajudar a cuidar dessas emoções, né? A gente tem que achar um meio de conseguir acessar o adolescente, né? O adolescente, ele se fecha muito. Então, a gente precisa encontrar caminhos de falar sobre algo em comum, né? De falar sobre alguma coisa ali, um dia que ele está bem, que ele está ali um pouquinho mais sociável, né? Procurar esse caminho de acessar o adolescente e ajudá-los a nomear o que eles estão sentindo, né? Filho, estou percebendo que você está mais quietinho, mais isolado, né? Você está ansioso com alguma coisa, está preocupado, né? Eu sei que você está aí no ensino médio, tem uma preocupação aí de futuro. Então, ajudá-los a pensar, porque às vezes nem eles sabem por que eles estão ansiosos. Né? É uma angústia inconsciente. Não saber entender o que está acontecendo. Isso. E aí os pais não conseguem fazer a pergunta certa. E aí pronto, todo mundo, um vai para um canto, o outro vai para o outro. Aí o adolescente vai lá no Dr. Google e fala, né? Estou assim, assim, assim. O que é? Pronto. Aí tudo acontece e acha os afins. Isso, exato. Né? Porque é um período que eles buscam identificação, né? Então, assim, eles dificilmente vão se identificar com o adulto. O adulto é Não sempre a mesmo. figura de autoridade. E aí, como eles estão saindo da infância, eles têm essa coisa de ninguém manda em mim mais, que agora eu não sou mais criança, né? Então, se a gente chega com autoritarismo, a gente perde. A gente não consegue acessar, né? Então, tem que ter um meio de chegar sem esse autoritarismo, porque eles estão procurando se identificar com alguma coisa. E esse alguma coisa é quando entra as redes sociais, né? Quando entra, né, a tecnologia, que por um lado é muito bom, mas que por outro lado leva aí para caminhos que a gente não tem controle.
né? A gente não consegue ficar ali 24 horas olhando o que eles estão vendo, qual que é o conteúdo, quais são os grupos que eles estão participando, Isso. né, Kelly? A gente sabe que tem grupos que incentivam a autolesão, né, que incentivam o suicídio. Exatamente. Né? E a gente não sabe, os nossos filhos às vezes estão participando desses grupos. E estão compartilhando dessa linha de raciocínio, estão compartilhando, estão achando interessante. Então a gente precisa sempre estar ali atento. Mas como que a gente sabe? Os comportamentos. Os comportamentos no dia a dia também dão os sinais de que, peraí, tem alguma coisa acontecendo. Né? O que está acontecendo? E os pais precisam estar atentos àquele momento, que nem a Miriam falou, que quando eles querem conversar, aproveitar isso, gente. Aquela coisa, ô mãe, ô pai, sabe? Para tudo. Porque isso é raro. Então, se é raro dentro de casa, a gente tem que aproveitar. E não falar assim, não, espera aí um pouquinho. Essa é a frase que fecha portas. Exatamente. Espera um pouquinho, não, só... E naquela coisa, não, peraí, rapidinho. Pronto, fechou a porta. Perdeu ali a oportunidade de entrar. Isso né? mesmo. E acontece também muito, aquele só um pouquinho, mas esse só um pouquinho já era. Isso mesmo, né? Então, nesse momento, deixa o celular de lado, né? Deixa o trabalho lá um pouquinho e aproveitar esse momento, né? Para entender o que ele está pensando, quais são os medos, quais são as inseguranças. O adolescente tem muito medo, né? Então, e são medos assim, de quebrar expectativas, né? De não dar certo na vida. E são coisas que, conversando ali com os pais, eles podem entender que, calma, o pai não está com essa expectativa que você saia do ensino médio e já entre numa USP, né? Que você saia do ensino médio e já saiba exatamente o que você vai fazer para a sua vida. Às vezes os pais nem têm essa expectativa. Exatamente, nem estão pensando tanto nisso. Isso mesmo. Mas existe aquela cobrança interna do próprio adolescente. Exato. De que eu tenho que fazer o melhor, né? Aí entra naquela coisa que eu sempre falo, tá, mas o que é o melhor? Isso. O que significa esse melhor? A gente, nem eles sabem falar o que significa e os pais não estão nem pensando nisso. Fica muito no subjetivo, né? Não se fala, né? Não tem ali uma materialização, o que meu pai pensa, e olha que eu tô com pensamento muito além disso, não tem necessidade, né? Então, precisa ter essa conversa. E essa conversa também, a gente precisa ser muito cuidadosa, né? Então, isso que a Kelly falou. A gente tem muito essa mania de, nossa, mas isso aí que aconteceu, nossa, na minha época era muito pior, isso não é nada. Nossa, isso também é terrível. Isso minimiza o que ele está sentindo. E aí, o que ele faz? Ele não vai falar mais, né? Já começa por aí. Exatamente. Não vai mais falar sobre aquele assunto, vai se fechar, né? E pior, ele vai buscar esse apoio, né, essa ajuda de outras maneiras, né? E por estar muito vulnerável, ele pode ter apoio de pessoas erradas. E que estão dispostas a ajudar, Exatamente. Né? Essas outras pessoas vão estar ali dispostas a ajudar, a dar uma palavra, a acolher, mas de uma forma errada. Isso mesmo. Infelizmente, porque não tive dentro de casa, ou então tive, mas fui invalidado, ou falaram pra mim que era besteira, ou que, nossa, é sério que você tá por causa disso? Exato. Isso não... E aí vai encontrar alguém que literalmente fala, não, vem aqui, senta aqui, vamos conversar. Só que leva para o outro caminho. Exatamente. Às vezes o que pra gente, né, é muito pequeno, né, porque a gente vem realmente de uma outra época, a gente ouve muito isso, né? Mas na minha época, imagina, essa adolescência, nossa, que geração, isso e aquilo, né? Muita gente fala, geração mimimi, não sei o quê. Gente, a gente veio de uma época muito diferente, que tínhamos aí outras motivações, a gente tinha outros estímulos, e não dá para comparar, né? O que a gente tem que fazer? Aceitar que agora é diferente, que a gente está lidando com uma geração que tem estímulos diferentes, que são empurradas para caminhos diferentes e que a gente tem que aprender a lidar com eles. Não adianta a gente querer discutir sobre isso e brigar e achar que eles têm que fazer do jeito que a gente fazia, né? Então, quando a gente faz isso e minimiza o que eles estão sentindo, que para a gente é tão pequenininho, para eles é o empurrãozinho que faltava para eles perderem, assim,
o sentido mesmo, né? Para Isso perder mesmo. ali, eu não tenho apoio nenhum mesmo, ninguém me compreende. A gente ouve isso muito na clínica, né, Kelly? Muito. Não, Ai, mas eu ninguém não me vou falar sobre entende. isso. Não. Ninguém me compreende. Ninguém vai entender, ou então eu não vou falar sobre isso porque é bobeira. Mas, gente, a gente tem que pensar que tudo é sofrimento. Para uma criança, o amiguinho não querer ser a melhor amiga é um problema. Exato. É um sofrimento. Para um adolescente, a gente não ouvir ou o amigo ele não conseguir se encaixar no grupo, isso é um grande problema. Porque para nós adultos, não acredito que é isso. Mas para eles é um problema e a gente tem que valorizar. Porque uma coisa que eu sempre falo para os pais também, Miriam, a gente já passou por isso, a gente sabe que é difícil mesmo, né? Não é uma situação fácil e tranquila de lidar. Isso. Né? Então a gente tem que literalmente puxar um pouquinho na memória o como é essa socialização. Exato. E aí a gente entra até no próximo ponto, que é aqueles adolescentes mais extrovertidos e os tímidos que não conseguem socializar de jeito nenhum, Isso. que precisa de alguém para poder introduzir nos grupos, e tem aquele que é a bolacha da festa, né? É o tal. Exato. Como é que você me fala um pouquinho desses extremos, hein, Miriam? Olha, adolescentes, na escola principalmente, né? Que é o ambiente desafio escolar, maior, né? A escola é o lugar mesmo, né? Isso. De tudo. Adolescentes costumam ser muito malvados, né? Sim. Então, assim, eles têm muita dificuldade de acolher, né? De acolher para o grupo, o colega que é mais tímido, que é mais fechado, né? Eles têm muita dificuldade com isso, né? Talvez até porque não sabem lidar, né, com a situação, e aí também não conseguem acolher. E os adolescentes ali que têm um pouquinho mais de dificuldade de interagir, acabam se isolando. E eles vão se isolando e eles vão se sentindo com vergonha disso, né? Então, eles começam a não ter mais prazer mesmo de estar nesses lugares. Então, um lugar que já é difícil, escola, a gente sabe que é difícil mesmo, com toda a cobrança, toda a questão, mas para ele aquilo acaba ficando insuportável, né? Porque ele não tem acolhimento, ele se sente sozinho, ele vai se isolando e tem vergonha por estar sozinho. Né? Ainda tem essa, né? Ainda Vergonha tem essa. de estar sozinho, né? Isso. De ser o diferente da turma. Isso mesmo. Então, o que é importante a gente entender? Que a pessoa introvertida ou extrovertida não é defeito, tá? Eu ser introvertido ou eu ser extrovertida não é um defeito, é uma característica. E tem pessoas que têm um perfil mais introvertido e outros que têm mais extrovertido. E o que a pessoa precisa ali, para ela conseguir interagir com os amigos, é um acolhimento. Né? Muitas vezes é um acolhimento, perguntar, você tem um grupo, você já está participando de um grupo, né? Senta aqui com a gente, né? Exatamente. Porque ele vai se abrindo, conforme ele vai adquirindo confiança, ele vai se sentindo mais seguro e ele vai conseguir interagir. Mas tem esse tempinho, né? Tem esse acolhimento que é necessário para ele ter segurança. Né? E os pais, como que você acha que os pais poderiam ajudar nesse empurrãozinho, né, dos introvertidos? Porque o pessoal que já se dá bem, que fala com todo mundo, que não tem muita essa vergonha, ok. Mas para aqueles mais fechadinhos, mais introvertidos, que não sabem como começar uma conversa, não sabe, como que você acha que os pais poderiam ajudar, né, para dar esse empurrãozinho? Então, na verdade, esse empurrãozinho ele já tem que começar na infância, né? Porque muitas vezes já é uma criança introvertida, e isso ele vai sempre, levando, né? a maioria dos casos, né? Ele já vai levando isso para a vida, né? Desde a infância para a vida. Então, desde criança, já ir falando, né, para esse indivíduo que não é um defeito, que está tudo bem ele ser mais quietinho, que está tudo bem ele ser tímido, que isso não é um defeito, é uma característica, né? Mas que ele também tem as qualidades ali, né, para mostrar para as pessoas. Ele também tem assuntos que ele pode querer compartilhar, né? E em alguns casos, buscar ajuda profissional, né, Kelly? Porque tem casos que o adolescente ele é tão fechado, né, ou mesmo da infância, que ele não consegue se posicionar, ele não consegue falar numa sala de aula que ele tem uma dúvida,
né? Ele não Isso. consegue se colocar num grupo ali onde ele não concorda com alguma coisa, ele também não consegue se colocar. Então, buscar uma ajuda profissional é importante para ir desenvolvendo isso. Que tudo bem ele ser tímido, né? Mas ele vai precisar desenvolver a autoestima dele para, mesmo com a timidez, ele conseguir se colocar, né? Ele conseguir falar aquilo que ele pensa. E aí é quando entra literalmente a terapia. Isso. Né? Para poder ter as ferramentas para poder lidar com isso no dia a dia, colocar em prática e manter a sua personalidade tímida, mas não inclusa totalmente, né? Não dentro da caixinha totalmente. Isso, né? exato. Porque é que nem a gente fala, literalmente é uma preparação para a vida adulta. Isso mesmo. E vai ter que se virar, vai ter que fazer alguma coisa. E vai ter que lidar com o meio de trabalho, com faculdade e com todas as situações, né? Isso. Tudo é comunicação. Exato. Não tem como. Então, literalmente, na terapia, quando chega nesse limite de eu não consigo ir adiante, então, aí entra a terapia para ter essas ferramentas das habilidades sociais para poder lidar com esse futuro. Exato. Né? E tem algumas coisas também que podem ajudar bastante, né, Kelly, que é incentivá-los a fazer cursos, né? Verdade, atividades, também. né? Atividades em grupo, né? Isso, o teatro, né? O próprio teatro que a gente indica bastante, né? Para pessoas que têm aí uma dificuldade de interagir. Atividade física, que ele possa participar ali com um grupo, né? Então, uma luta, né? Então, tem atividades em grupo que pode ajudá-lo também a desenvolver essa interação. E sem contar também, né, Miriam, que além desse jeitinho mais introvertido, tem o pensamento. O que eles estão pensando de mim? Isso. O que eles estão achando? Acho que eles estão achando que eu sou boba. Acho que eles estão achando que eu sou esquisita. Esse acho que ficam ali na cabeça gera tanta crise de ansiedade, né? Muita fantasia, né? Muita imaginação. A ansiedade por si só, ela já gera muita fantasia. E aí, nessa fase mais vulnerável, em que eles se comparam muito, eles se sentem criticados por qualquer coisa. Então, o fato deles estarem ali quietinhos, não se socializar, e alguém olhou para eles, eles já entendem que estão sendo julgados de alguma maneira. Sem ter falado uma palavra. Exatamente. Total fantasia. Total. Aí entra naquela coisa que eu sempre falo para os pacientes, né, para os adolescentes que eu atendo, eu falo assim, tá, me dê fatos. O que fulano disse pra você que te fez pensar, eu quero fato, eu não quero eu acho. Não, nunca me disseram nada. Falei, então tá dentro da sua cabeça, ninguém tá nem aí pra você, então isso. Vai e faz. Eu falo desse jeito, exatamente né? Isso. Porque é isso. E tem tantos adultos que trazem isso também, né? Pra vida adulta. Do eu acho. Né? Porque é isso, né? Ele vai caminhando, se isso não é trabalhado, se isso não é acolhido, né? Nem na infância, nem na adolescência, ele vai levar para a vida adulta, isso é fato, né? E aí chega na vida adulta, lógico que ele está menos vulnerável, então ele consegue fechar aquilo, né, que ele sente e seguir. Então ele é um adulto funcional, ele faz tudo o que ele precisa, ele trabalha, ele estuda, ele cuida das coisas, mas ele tem aquilo ali fechadinho, a dificuldade dele de ter amizade, de sair, de ter um lazer, ele carrega isso com ele. É tudo uma consequência, Total. Né? Vem, olha só, gente, a linha de raciocínio, né? Da infância, um sentimento, uma emoção que não é muito bem trabalhada, que não é falada, vai para a adolescência, vira uma dificuldade, e quando chega na vida adulta, é onde estoura tudo, e a gente fala, tudo começou na infância. Por isso que quando a gente faz a terapia, a gente tem que voltar. Exatamente, para entender poder tudo da infância. Entender o que aconteceu, para tirar essas crenças, para tirar esse pensamento e poder seguir. Literalmente. Então, assim, é bem complexo, mas é muito importante a gente falar. No final das contas, é falar. Exato. Falar o que sente, né? O importante é expressar e deixar claro. Uma coisa que eu sempre falo para os adolescentes, argumentem, aprendam a argumentar.
Não é só, eu quero assim porque eu quero assim, ou então eu não quero porque eu não quero. Não, argumenta, porque isso também é um treino para a vida. Você vai ter que aprender a argumentar para tudo. E hoje em dia eles têm mais essa liberdade, tem né, muito Kelly? mais, né? Tem a liberdade de falar, né, o que não gosta, o que quer, né? Tem mais. Essa geração, né, eles entendem que eles têm essa liberdade. Mas se eles não são compreendidos, não adianta a liberdade. Adianta. Né? Então, se eu quero falar, mas eu não vou ser compreendido, eu não vou falar. Exatamente. Né? E aí a liberdade acaba não... E aí a gente vai falar dessa liberdade daqui a pouquinho. A gente vai tomar uma aguinha, molhar a garganta. 30 segundinhos, a gente já volta. Sam, manda ver aí, ó, nos nossos patrocinadores. Eu esqueci que tá começando aqui. Oh, meu Deus do céu, é meu. É a plataforma nova. Muito bem, Sam. É a produção aí, ó. O cara da tecnologia. Então, Sam, coloca Chuta na... a imagem. Vai pra onde eu vou botar. É? Então tá bom. Vai pra lá. A gente mantém, então? Mantém? Mantém. Mantém? Então tá. Então vamos lá para nossa próxima parte, que você já deu o gancho, da liberdade. Qual que é a parte boa dessa liberdade, né? Desse mundo digital aí. Sabe, Miriam, pesquisando bastante também sobre o assunto, uma frase importante, uma frase interessante que eu vi foi assim: na nossa época, os nossos pais sabiam que a gente estava com alguém na rua. Isso. Em algum lugar, na casa de alguém, né? Mas é aquela coisa, fazendo o quê? Conversando com quem? Então tinha esse perigo de que, e aí? Mas era um ambiente tecnicamente limitado, porque eu era na vizinhança, né? Ou era no campo, ou era no parque. A internet não tem limite, minha amiga. De jeito nenhum. Onde que esse ser humano vai parar? Muitos lugares, né? Então, assim, e com quem? Porque pode estar falando com fulaninho do outro lado do mundo, literalmente, na madrugada. Isso mesmo. Então, aí virou um campo muito mais perigoso. E essa liberdade que você estava falando, como que a gente pode administrar isso? Então, liberdade tem que ter responsabilidade. Né? O adolescente, ele tem muita dificuldade com limites. Tem. Né? Ele tem muita dificuldade. Então, assim, isso precisa ser conversado sem tabus. Sem tabus. Tem que falar mesmo. Né? Então, chegou ali uma certa idade, né? A gente fala que a puberdade começa ali em torno de 11 anos, né? Mas muito antes disso, eles já têm acesso a muito conteúdo. Então, quanto mais cedo você falar com o seu filho sobre todos os perigos, é melhor. Então, é sentar e falar os perigos da internet, o que pode acontecer, o que é crime, né? Então, meu filho, se você divulgar fotos de alguém, né? Se você divulgar nudes, ou se alguém divulgar os seus, isso é crime. Olha, existem fóruns disso, né? Tem fóruns sobre suicídio, tem tudo, né? Então, procurar entender o que está ao redor ali, os temas, né, ao redor da adolescência, e conversar com os filhos, né? Então, não é mascarar, né? Nossa, o que será que ele está vendo? Não, é perguntar, né? Perguntar mesmo, falar, olha, eu sei que acontece isso, né? Você já passou por isso? Alguém já te convidou? Você já participou de um fórum assim? Né? Quais são os grupos que você participa? E aí você vai dando essa liberdade com responsabilidade, né? Meu filho, eu deixo, você pode, você, né? Já tem idade, sim, para conversar com os amigos, para ter, mas olha, eu preciso saber com quem que você está conversando. De vez em quando você me fala, né? Eu não quero ficar lá fuçando, eu não quero procurar, mas eu preciso que você me fale. É a confiança. Isso. E aí eles vão se sentindo à vontade, né? Para se tiver realmente um problema ali mais sério, eles chegarem e para te falar. Né? Exato. Não adianta a gente querer dar limites através da autoridade, né? A gente tem que dar os limites através da confiança. Mesmo porque a gente sabe que isso não funciona, porque não funcionou com a gente Não. na nossa época, né? Então, autoritarismo, né? Obrigar. A gente sabe que isso não funciona, porque se a gente trazer na nossa história,
muitos não funcionaram dessa forma. Isso mesmo. Acabou fazendo de birra o contrário, se mete em confusão, mas por birra. E aí, cadê a vantagem? Isso. Então, a gente tem que sempre colocar como aprendizado. Então, não deu certo comigo, por que que eu vou repetir com o meu filho o mesmo tom, a mesma rigidez que eu tive? Isso. Mas também não é para largar de vez. Não. Porque né? todo mundo tem. A gente está vendo também muitas criações, muitos pais que têm medo de frustrar, Exato. de magoar e eu não vou fazer porque tadinho. Aí também não vale. Não dá o não, né? O não Dá necessário. o não durante a infância. E quando chega na adolescência, né? Tem muitos pais que acham que perderam a influência sobre os filhos, né? Então, você acha que perdeu a influência, então você acha que nada do que você falar vai resolver, nada vai ajudar. Tem pais que têm medo, né, de falar com os filhos nessa fase da adolescência. Ai, porque ele vai mudar o humor, porque ele vai ficar... Não, gente, é uma conversa legal de sentar e falar, não, meu filho, ó, hoje a gente vai tirar umas horinhas aqui para conversar. É não ter medo dos assuntos, né? É falar abertamente, porque eles ouvem sobre tudo por aí. Então, já que eles já conhecem sobre tudo, por que não? Né? Eu buscar entender o que meu filho sabe sobre isso, o que ele pensa, e com isso eu consigo ir orientando. Né? Mesmo porque a gente acaba sendo uma fonte segura. Isso. De informação segura, de informação certa e o acolhimento, que nem a Miriam falou. Se acontece algum problema, essa criança, esse adolescente vai se sentir confiante de falar. Isso. Sabe que vai levar bronca, né? Porque claro. fez coisa errada, mas sabe que também vai ser acolhido, não vai ser só a bronca. Isso, aquele equilíbrio. Porque tudo tem consequência. Isso é óbvio. Aí eu costumo brincar até também, né? Eu falei assim, olha, se você vai fazer algo, você tá pensando em fazer algo que se seus pais descobrirem, vai arrancar teu couro na tirinha, não faz. Não faz. Pensa bem, né? Porque tudo tem consequência. Isso mesmo. Mas se tem o acolhimento dentro de casa, a compreensão, vai ter a bronca, vai ter a consequência, mas esse adolescente vai falar assim, eu sei que tá errado. Não é muito mais maduro isso, quando a gente planta isso neles? Ah, sim. Tem uma coisa que eu sempre falo, né? Que eu quero ser a mãe que quando meu filho passar por algum problema, ele pense, eu preciso da ajuda da minha mãe. E não que a minha mãe vai ser a última a saber. Né? Minha mãe não pode saber disso nunca. Isso, exatamente. Mas isso é uma construção. Né? Então, quando o indivíduo, né, o adolescente, ele percebe que, pô, eu fiz errado, eu sei que a minha mãe não vai gostar, né, eu sei que eu vou ter consequência, mas eu sei que ela vai me ajudar, eu sei que ela vai me ajudar a achar uma saída, uma solução, né, ela vai entender o porquê que aconteceu, né, então é a primeira pessoa que ele vai buscar. Né? Olha só, uma pergunta aqui do chat. Aliás, né, me empolguei tanto aqui, falando do chat que eu não ainda. falei do chat. Ô, misericórdia. Gente, boa noite todo mundo aqui que tá no chat, porque agora o chat ficou grandão, né? Boa noite para todos. E aí apareceu uma pergunta aqui. Olha, o Dimas colocou aqui. Os adolescentes estão entrando cada dia mais cedo no mundo das drogas. Como lidar com isso? E aí entra aquela coisa que a gente falou, né? Da construção da confiança. Exatamente. De não ter o acolhimento dentro de casa e vai achar quem acolha. Isso, né? Essa construção. Começa que, né, quando o adolescente busca um vício, seja droga, seja o álcool, seja algum tipo de compulsão, é para preencher alguma coisa, né? Então já começa que já tinha um buraquinho ali que precisava ser preenchido, né? Então, esse assunto sobre drogas, ele também precisa ser introduzido, né, numa conversa com o seu filho muito cedo, porque as coisas estão acontecendo muito cedo, né? Realmente. Então, é falar mesmo, é chegar, meu filho, o que você sabe sobre drogas? Né? O que você conhece? Já ouviu falar? Já ofereceram? Conhece alguém? Como que é? Entender o que ele sabe, o que passa pela cabecinha dele, né? E ao primeiro sinal de algum contato é buscar ajuda profissional, né? Eu costumo dizer que a adicção, né, o abuso de drogas é um dos casos mais difíceis de se atender,
né, de se resolver. Porque realmente é uma doença, né, normalmente tem já uma hereditariedade, e tem essa questão emocional envolvida. Né? Ninguém busca uma compulsão, né, um abuso de bebida, um abuso de drogas, sem ter alguma coisinha ali que ele queira preencher. Né? Então, no primeiro sinal, meu filho, estou percebendo, está acontecendo, vamos buscar ajuda profissional? Isso pode estragar seu futuro, pode acabar com a família. E vamos lá buscar uma ajuda profissional? Ah, não quero. Vamos lá uma vez para você ver como é que é. Né? Depois, se você não gostar, a gente vai vendo. Mas vamos lá conhecer? Né? Então, isso é um tema que precisa de ajuda profissional. E aí aquela coisa dos amigos, de oferecer e tudo mais. Bom, já entra também naquela linha de raciocínio de que se já tá com aquela amizade mais diferente, já tá preenchendo aquele espaço que, né, acaba... Não tem jeito, né? Acaba voltando pro emocional de novo. Acaba voltando, porque se ele está vulnerável e foi buscar acolhimento, né, em grupos que, de certa forma, vão trazer esse prejuízo para eles, né, para o adolescente, é porque não foi feita uma construção ali, né? Ficou alguma coisa ali que ele está buscando preencher da forma errada. Né? Então, assim, é claro que tem muitos adolescentes que com uma autoestima muito bem construída, né? Não tem já ali uma hereditariedade, não tem uma questão emocional profunda que ele está buscando preencher. Ele pode até participar daquele grupo, mas ele não vai usar. Vai ficar só observando, literalmente. Tem alguma coisa não vai que ter. ele gosta, tem um amigo ali que ele gosta mais, então ele até participa ali, mas pode ser que ele não use. A probabilidade é menor. Isso, por quê? Porque ele já tem esse preenchimento, ele já tem uma autoestima bem desenvolvida. Uhum. Olha outra aqui, o Miriam, o mestre Macarrão colocou assim: abraço, gente, boa noite, boa noite. Se o pai tiver medo de falar com os filhos... Não, como é que é? O pai pode ficar com medo de falar com os filhos. Aí fica difícil dar opinião na vida deles... Depois que eles não estão mais próximos. Porque, olha de novo, gente, construir laços e relações. Isso começa mesmo. Em casa. Começa desde cedo, né? Essa construção de confiança. E aí ele coloca aqui também, como se aproximar do filho adolescente que está querendo ir para o caminho errado, né? E ganhar essa confiança. Tipo, não fiz isso lá no começo... Né? Tô percebendo que tô perdendo a mão do ser humano. Como que a gente consegue envolver? Como que você acha que a gente pode fazer isso? E ajudar os pais a meio que colocar a caraminhola aí para pensar um pouquinho. Então, ainda dá tempo, né? Primeiro é ter aquela conversa muito franca. É chamar o adolescente e falar, meu filho, eu estou percebendo que está acontecendo isso, você está indo por esse caminho. Os prejuízos que você vai ter na sua vida são esses. Né? Eu estou aqui para te ajudar, né? Eu quero te ouvir. De que forma que eu posso te ajudar? O que você está precisando para sair desse caminho? Que benefício você está tendo neste caminho? Esse é o principal, né? Isso, qual é o benefício? Isso mesmo. Qual o benefício que você está tendo aí e que eu possa te recompensar, né? Com um benefício positivo. Né? Então, esse benefício que você está buscando aí, ele vai te trazer consequências negativas. E eu posso te oferecer benefícios positivos, né? Vamos fazer uma troca? Você precisa de ajuda profissional? Né? Vamos juntos? A gente pode ter errado de alguma maneira. Vamos juntos, vamos procurar uma psicóloga para a gente fazer uma terapia familiar, se for o caso, né? Para te ajudar, para a gente entender juntos o que nós precisamos fazer para resgatar. Né? Então, a conversa franca, não ter medo, né? É sempre o primeiro passo. E aí, quando o filho fala, né? Ah, mas você falhou nisso, você não me deu aquilo, você não me apoiou. É literalmente assumir o que tem de errado mesmo. Isso. E falar, desculpa, vamos fazer diferente de agora em diante? Que até é o nosso próximo item aqui, né? De como que a gente pode ajudar eles a se reconhecerem. Né? Como que a gente pode fazer isso, vai no meio do caminho? Porque também, Miriam, a gente sabe que tem muitos pais que não têm essa memória afetiva. Claro. Não sabe como fazer algo que eu nunca aprendi. Exato. Só levei porrada dos meus pais. Isso. Só levei crítica. Só levei, né, xingo.
como fazer isso se eu nunca recebi? Isso mesmo. E aí entra procurar a ajuda psicológica, que nem a Miriam colocou, uma terapia familiar, para todo mundo se ajustar. Eu entendo que tudo tem conserto, gente. Qualquer comportamento tem ajuste. A gente só precisa estar de coraçãozinho aberto para isso. Isso. Né? Então, é o afeto, né? É a palavra, é o entender que o adulto também está errado às vezes, né? Isso, é a compreensão, né? De chegar para esse adolescente e falar, meu filho, errei, né? Eu acho que eu não te compreendi da forma como você precisava. Acabei minimizando o seu sentimento, mas eu estou aqui disposto agora a fazer diferente. Vai me falando, me ajuda também, vai me falando o que você precisa, né? Vamos juntos fazer isso, porque é aquilo que a gente sempre fala, né? Pai e mãe, errando ou acertando, eles estão sempre procurando fazer o melhor. É o né? melhor. Porque eles não fazem de propósito. Quando o pai ou a mãe erra, não é de propósito, né? Então, eles estão sempre procurando fazer o melhor. Mas, como o filho não vem com receita, né? Não vem com bula... Ninguém tem manual. A gente acaba mesmo, passa na correria do dia a dia. Às vezes, você não consegue dar um olhar ali. Às vezes, o filho fala uma coisa, tá bom, filho, mas isso aí não é nada, não sei o quê, né? Exatamente. E passa. Então, neste momento de sentar, assumir isso e falar pro filho, eu vou, a partir de agora, fazer diferente, vou te compreender, vou buscar conhecimento para te compreender, né? Para entender o que você está passando. E aí, juntos, eles vão conseguindo, aos pouquinhos, construir, né? Uma nova história mesmo. Que aí, se não consegue fazer isso sozinho, de novo, olha eu batendo na tecla, terapia. Porque é exatamente essa construção que a gente vai fazer na terapia. Isso mesmo. Essa construção de vínculo, de entender como é que funciona, de reconhecer essas emoções, reconhecer aonde está certo, onde está errado, o que dá para arrumar. Então, a terapia é justamente isso. Aí, quando fala, mas vou fazer terapia para quê? Gente, para isso. Para reconstruir vínculos. Porque é só dessa forma que a gente vai ter adultos mais estáveis, na medida do possível. Isso. Né? Mais conscientes emocionalmente, mais empáticos com as outras pessoas, né? E seguros. Porque é isso que a gente quer para os nossos filhos. Com certeza. Né? É Total segurança, é o que a gente quer, que eles sejam independentes, não sejam manipulados e nem manipuladores. Exatamente, porque tem outro lado também, né? Exato, então é isso que a gente quer. A gente fala assim daquele adolescente sempre mais tranquilo, então que entrou no caminho... Mas a gente também tem que pensar naqueles adolescentes manipuladores. Isso, que estão lá na outra fase, né? Que eu falei da adolescência exacerbada, que são aqueles que já têm indícios de um comportamento mais voltado ali para um transtorno mesmo. E né? que a gente começa a perceber esses comportamentos na adolescência, né? Na transição mesmo, né? Isso. A gente não diagnostica adolescentes, né? Pelo Isso. DSM, o diagnóstico ele é a partir dos 18 anos, até por conta do cérebro ainda estar em formação. Exatamente. Então, na adolescência, o que a gente fala? De indícios de comportamentos, né? Então, nossa, esse comportamento aqui é indício de tal coisa. Vamos prestar atenção, né? Vamos começar a observar, vamos começar a cuidar. Porque até ele chegar na vida adulta, a gente pôde ali trabalhar, né? E mudar a situação. Mas a gente percebe na adolescência alguns comportamentos já, né, manipuladores, já indo para esse caminho. Indo pro, né, do caminho da vingança, né, do tirar proveito, né, dos outros. Então, tudo isso também precisa ser observado. E, gente, um detalhe, o nosso cérebro físico, ele amadurece só depois dos 25, né? Que vai a fase, né? A adolescência. Eu tava lendo que a adolescência não vai mais até os 19, não, mulher? Não. Tipo isso. Até pouco tempo era até os 21, agora já tá um pouquinho mais. Agora é com 25, né? O povo continua um jovem adolescente até os 25, com as inconsequências da vida. Isso. Mas eu acho que é uma evolução natural também, né, Kelly? Eu tava ouvindo até hoje na academia uma moça falando, né?
que os 60 anos, né, são os antigos 80, né? Que hoje em dia o pessoal de 60 anos tá aí na ativa, tá, né? Exato. Todo mundo, imagina, antigamente com 60 anos, né? O pessoal não pensava em ir para uma academia, não tinha essa mobilidade toda, né? Então, assim, as coisas estão ficando realmente cada vez mais para frente. Mais para frente. E assim é a consequência, né, da juventude também, na mesma linha de raciocínio. Isso mesmo. Mas sempre buscando o melhor. E, gente, afeto, abraço, dar beijo, falar que ama, isso precisa alimentar. Precisa, né? Necessário falar, né? É necessário falar. Tem adolescente que vai entender com gestos, né, de carinho, outros com cuidado. Mas é importante, né, mesmo com o cuidado, com o carinho, também ter a fala. Né? Muitos só entendem através da fala. Né? Eu te amo, eu tô orgulhoso de você. Nossa, né? isso. Puxa, que orgulho. Nossa, não deu certo, mas poxa, que orgulho por você ter tentado. Né? Tem muitas chances ainda para você tentar. Então, isso é muito importante. E aí a gente volta para o começo do podcast, né? O adolescente acorda já ouvindo críticas. Então a gente pode o quê? Melhorar essas falas. Exatamente. Né? Mudar essas falas. Lógico, tem de vez em quando vontade de esganar o ser humano? Claro, gente. Claro que tem. Né? Dá, claro. Olha, gente, vocês estão falando com duas mães de adolescente. Miriam também é mãe de adolescente. Meu Beozinho também tá aqui. Letícia também tá nessa fase. Mas a gente precisa mudar as falas. Isso. Né? Por mais teoricamente inocente que seja, o adolescente, por ter uma pegada mais emocional, mais forte, não vai entender como algo leve, como algo tranquilo. Isso mesmo. Vai levar o pé da letra, às vezes. Vai, a gente tem que contar com a parte ali biológica, das alterações de humor, dos hormônios deles totalmente desregulados. Então, tudo é muito intenso para eles. As emoções é 8 ou 80. Muito, muito intenso. Então, uma coisinha que você fala ali que para você não foi nada, para ele vai ser muito forte. Né? Então, e dependendo do que for, leva pra vida. Leva pra vida. Não, quantos casos que a gente atende, né? De coisas que os pais falaram lá na adolescência, que guardam até hoje, que se sentem incapazes, né? Às vezes por uma palavrinha, se sentem incapazes, porque meu pai falou, que minha mãe falou. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a palavra. Né? E outra coisa, a gente tem que saber ouvir. A gente tem muito costume de interromper o adolescente quando ele começa a falar. Verdade. O adolescente começa a falar de uma coisa, não, mas não, é isso aí mesmo. Já entendi, né? Não, meu filho, mas isso tá errado. Não, mas isso não é assim, né? Não, mas você que tá fazendo assim. Então, a gente tem que ouvir. Tem que sem interromper. Ouve até o final, pensa naquilo, depois você vai lá, conversa, devolve, mas ouve até o fim. Exatamente. E sempre reconhecer de que, olha, agora eu não entendi direito o que você quis dizer, mas eu vou, né, processar, eu vou entender, aí depois eu pego, quando eu tiver, eu vou lá. Gente, não tem, como a gente falou, não tem manual. E o adulto não sabe de tudo, não tem todas as respostas. Que não. A gente faz o melhor que dá dentro do nosso conhecimento. Então, falar sobre isso, falar que, não, eu não consegui entender, não, peraí, eu vou tentar pesquisar, eu vou ir atrás da informação. Isso faz com que o adolescente pense assim, tá, não soube, mas está se esforçando. Isso mesmo. Né? Eles reconhecem muito esforço. Reconhece muito isso. Meu pai, ele falou isso, não, mas depois ele reconheceu que ele estava errado. Né? Então, eles reconhecem esse esforço. E a gente tem que fazer o mesmo. Olha isso, Miriam. 5 minutos para acabar o programa. Já, você vê, é rapidinho. Nossa. Quando a gente pensa, já passou. E a gente conseguiu falar de todo o programa. Olha. Tudo programadinho, bonitinho. Gente, é estudo, é tudo calculadinho, né? Por quê? A gente precisa passar a informação que seja útil para vocês, que vocês consigam colocar no dia a dia, né? E lógico, eu sempre vou indicar a terapia. Então, coloquem isso em prática, melhorem essas frases de incentivo, do elogio, do quer dar a bronca? Tá, dá a bronca
e depois fala, mas valoriza o que fez de bom. Exatamente. Por quê? Como esse ser humano vai crescer? Achando que o que ele fez de ruim tem muito mais valor Isso. do que o que ele fez de bom. E a gente vê isso o dia todo momento, né, Miriam? Isso mesmo. Todo momento. Mas por quê? Aprendemos desde a infância, desde a adolescência, que o que vai chamar a atenção é o ruim. É o que fez de errado. Isso mesmo. Né? E eles vão ficando inseguros, né? E vão ficando inseguros. Então, assim, gente, vamos colocar em prática. Assistam novamente o programa, né? Coloquem em prática essas falas, mudem o comportamento, melhorem essa relação, porque a gente está criando nossa próxima geração. Isso mesmo. E que tipo de adulto queremos que os nossos filhos sejam? Isso é preocupante, É né? preocupante. É preocupante quando a gente não tem segurança de que eles estão sendo construídos, né? De que eles estão tendo uma base forte, né? Preparada para lidar com o que vem aí na frente. Exatamente. Então, vamos pensar bem, né? Assistam de novo, peguem as dicas. Vocês também podem acionar a gente pelas redes sociais. Então, tem o Instagram da Multisaúde, tem o meu Instagram. Então, me chama. Qualquer dúvida, literalmente, a gente está aí para poder ajudar, porque é a intenção, né, do programa, é instruir, literalmente. Isso mesmo. E né? mostrar a importância da terapia, né? Porque isso que vocês estão vendo aqui é um recorte. É um recorte. Né, do que o adolescente, do que a família pode ter num atendimento psicológico. E o quanto isso pode beneficiar. Isso mesmo. Né? Beleza. Então tá. Sam, 2 minutinhos aí, é isso mesmo, Sam? Isso. Ah, meu Deus do céu. Então vamos lá para as nossas considerações. Miriam, muito obrigada. Eu que agradeço. Ah, o que você achou? Foi tranquilo? Foi, eu estava muito nervosa no começo, mas depois eu fui me soltando e voou. E voou, Gente, você vê. passou muito rápido. Foi muito Como é que gostoso esse bate-papo, Que né? bom, muito bom. Muito bom. Fala um pouquinho lá da clínica. Deixa o telefone também. Vamos lá. O WhatsApp da clínica é o 11 99 784 4039. Pode mandar lá mensagem, as meninas estão lá para ajudá-los, para indicar as psicólogas ou qualquer outra profissional que vocês precisarem, que nós temos lá. E temos especialistas lá também para poder ajudar tanto com as crianças, com os adolescentes, com os adultos. Isso. Né? Tem toda a equipe para cuidar do corpo e da mente. Isso mesmo. Gente, próximo tema do podcast, qual vai ser? Relacionamentos. Mas não só relacionamento amoroso, não. Vai ser num geral mesmo. Relações humanas. Como é complicado lidar com o povo, né? Muito mesmo. Muito complicado. E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre relacionamentos, relações humanas, entender o outro e tudo mais. Então, fica ligadinho. Já deixa aí na agenda, daqui 15 dias, que eu não sei que dia que é, mas enfim, daqui 15 dias. E aí, estaremos aqui às 8 horas no podcast. Vai acompanhando. Também vai estar no Spotify, né? Amanhã o áudio já vai estar no Spotify, então já vai fazendo a ginastiquinha e já vai falando sobre isso. Muito bom. Ok? Gente, muito obrigada. Uma ótima noite para todo mundo. Fiquem bem, se cuidem. E vamos seguindo a vida. Miriam, dá um beijo para todo mundo. Beijo, gente. Obrigada Tchau. pela oportunidade. Obrigada.